Fala família! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio Petra Talk. E hoje, depois de um tempo aí parado, né, estivemos em missão, mas graças a Deus, Deus nos trouxe de volta e nós estamos aqui para mais esse episódio. E hoje para falar sobre um tema muito importante, com um convidado muito especial, pastor Luiz Cláudio Lopes, pastor na igreja também, na igreja Reviver em Cristo, né, Evangélica Reviver em Cristo, na parte de educação cristã. Seja muito bem-vindo, meu amigo. É um grande prazer. Nós já estivemos aqui conversando, batendo um papo, e que alegria te conhecer, meu amigo. Muito obrigado. Eu que agradeço, viu, Abraão, essa oportunidade, esse convite que eu recebi. Tá aqui, é uma honra para mim, para compartilhar algumas coisas de Deus, falar um pouquinho aí do ministério, da caminhada, das experiências, né? E tentar agregar um pouco mais ao povo de Deus. Não tenho dúvida de que teremos esses objetivos alcançados hoje, porque no pouco que nós já interagimos aqui, assim, já fui abençoado de ouvir sua história. Mas conte para nós aí, pastor, um pouco sobre a sua história. Quem é o Luiz Cláudio? Nasceu onde? Muito bem, muito bem. Esse ano eu completarei 55 anos de idade. Está bem, está bem. Obrigado. E eu nasci no lar evangélico, não é? Eu sou filho de pastor, sou neto de pastor, uma família aí... sacerdotal, né? Isso aí, de gerações. Mas a minha experiência foi muito interessante porque eu nasci num lar evangélico, mas de origem pentecostal. Minha mãe, na época, ela era cristã, oriunda da Assembleia de Deus. Meu pai ainda não era cristão. Sim. E minha mãe, como nós nos mudamos, né, numa época ainda bem criança, para a rua onde tinha uma igreja batista. Olha aí. Eu fui criado nessa igreja batista, a primeira igreja batista em Copacabana, ali no bairro do Peixoto, em Copacabana, ali aqui no Rio de Janeiro, um lugar muito, muito bonito. E foi ali que eu dei meus primeiros passos na fé, foi ali que eu entrei lá para os embaixadores do rei. Eu sou embaixador do rei. Uma vez embaixador, sempre embaixador do rei. Aí o pessoal ainda completa. Urra! Urra! Eu fui lá em Casimiro de Abreu, Cito Sossego. Isso aí é raiz mesmo. Raiz mesmo. Então, foi ali os meus primeiros passos na fé. Depois, nós nos mudamos, né? Minha mãe mudou para a Assembleia de Deus, porque lá no Ceará, ela é oriunda do Ceará, meu avô foi pioneiro das Assembleias de Deus no estado do Ceará, um dos pioneiros, né? Antero Gomes fundou mais de 30 igrejas no interior do estado. Homem de Deus. Homem de Deus, um homem muito querido até hoje em Fortaleza, no Ceará, no modo geral. E quando ela veio para cá, ela não tinha uma experiência com Deus. Era a famosa filha de crente. Sim. Né? E foi aqui no Rio de Janeiro que ela teve essa experiência com Deus. Casou com meu pai, na época meu pai não era cristão. E foram 11 anos de oração. Meu pai se converteu. Glória a Deus. Mas foi aquela conversão, ultra conversão mesmo, que você vai de um polo a outro em 5 segundos. Milagrosa, né? Um processo aí de... Só Deus que faz só isso. Deus. Só Deus que faz uma coisa dessa. Meu pai foi consagrado ao ministério. E aí nós nos mudamos para a Assembleia de Deus. Sim. E a minha carreira ministerial foi toda dentro das Assembleias de Deus, a Assembleia de Deus de São Cristóvão, que recentemente agora faz parte do Ministério de Madureira. E na Assembleia de Deus foi toda a minha carreira, né? Toda a minha evolução. Quem conhece a Assembleia de Deus... Caminhada cristã. Isso. A Assembleia de Deus ela é muito segmentada, ela é muito hierárquica. Hierárquica, né? Então lá eu fui tudo, né? Chegou, recruta Isso aí, auxiliar de trabalho. Glória. Diácono, presbítero, e fui crescendo e tal, pela graça de Deus. Fui lá, fiz meu seminário, fiz o curso de mestrado em teologia. E fui caminhando por essa área, a área do ensino. Sim. Trabalhei em vários setores, evangelismo, missões, com jovens, com adolescentes, escola dominical. E foi um momento assim, de muito aprendizado, de muito crescimento. É um privilégio, né, cara? Olha, que privilégio. Foi ali que eu criei meus filhos, que eu me casei. E, enfim, hoje, esse ano, eu vou completar 30 anos de casado, no dia 10 de dezembro, se Deus permitir. Meu filho mais velho está com 27 anos. Que bênção. Também, o mais novo com 24, ambos na presença do Senhor. Glória a Deus. Que é muito importante para a gente. E nessa caminhada, a gente vai percebendo e descobrindo
a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é revelada no processo. Sim. O texto, né, que a gente fala muito sobre a vontade de Deus, está lá em Romanos capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos, né, sacrifício santo. Para que experimentei. Exatamente. Qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, a vontade de Deus ela é experimentada aonde? No processo, na caminhada. Então, nessa caminhada, eu fui entendendo que a vontade de Deus para a minha vida era trabalhar com formação de liderança. Que benção. Tá? Dentro da educação cristã, trazendo luz. Luz, que a palavra de Deus é luz. Mas nós precisamos do foco, de direcionar esse foco. Que às vezes você pega a Bíblia e ela tanta coisa, com tantas nuances, com tantas interpretações, com tanta coisa que a gente ouve de fora. Então é nesse momento que a gente precisa direcionar para o foco correto. Sim. E de alguma maneira a gente é um instrumento de Deus para iluminação, né? Uma ação do próprio Deus através do Espírito, né? Iluminando a mente do homem, mas ele usa ferramentas, usa pessoas nesse processo, né? Mas você falou ali sobre a sua mãe, né? Que era filho de crente e que em algum momento ela teve a experiência dela com Deus. O senhor se lembra quando foi o seu momento de deixar de ser filho de crente e ser um filho de Deus? Olha, eu tive alguns momentos, 2 momentos principalmente, né? O primeiro momento que a gente começou a entender, eu comecei a entender as coisas de Deus, foi muito cedo, muito jovem, com 7 anos de idade. Eu tive uma experiência que é uma experiência muito pessoal, não é? Que dentro do movimento pentecostal a gente chama de batismo com o Espírito Santo, não é? E eu falo isso com muita propriedade porque eu vivi muitos anos da minha vida dentro desse movimento e depois, quando você vai pegar a teologia, tanto a teologia pentecostal, a teologia reformada, você vai perceber as diferenças, as semelhanças, etc. e tal. Mas o importante é que eu vivi um momento de entendimento que Deus estava comigo, com 7 anos de idade. Caramba, como foi isso? 7 anos de idade, olha só que doideira. Conte-me tudo, não esconda-me nada. Eu tive um sonho que até hoje eu me lembro, né? Que eu sonhava que eu estava andando com um homem de branco, literalmente, ele todo vestido de branco, e eu pequeno, né? Com a mão assim quase levantada para dar a mão para dar a mão, e ele caminhando comigo num campo muito verde. E eu me lembro disso perfeitamente. E passou, né? Acordei. Quando eu acordei, a minha mãe me acordou dizendo: meu filho, você se lembra de alguma coisa? Quando eu fui abrir a boca para falar, não saía português. Saía um negócio estranho que eu não conhecia nem o que era e não conseguia falar. Caramba. E isso com 7 anos de idade. Minha mãe, ela hoje já dorme no Senhor, né? Mas ela já sabia que língua era aquela ali. Dobra o joelho aí, meu filho, vamos começar agora. Que a minha mãe era aquela raiz. De oração, raiz. Né? Tinha o coque. Tinha, só usava o coque dela especial, jogava até aqui pra frente, nossa, tá arrumado. Glória a Deus. E aí, ela... Experiência, pastor. E aí ela fazia... Minha mãe era uma pessoa muito disciplinada, talvez... De todo mundo que eu já conheci disciplinado, minha mãe era uma das mais disciplinadas, que ela fazia reforço de leitura comigo na Bíblia. Eu chegava em casa, almoçava, eu estudava de manhã, me lembro como fosse hoje, estudava de manhã, fazia as lições do colégio e depois ia ler a Bíblia, com a minha mãe do lado, com a Bíblia aberta. E eu tinha que ler em voz alta e ler naquela versão mais arcaica que a gente conhece, Almeida, revista e corrigida. E eu tinha que ler em voz alta e tal, aquela coisa toda. E eu queria fugir da leitura. E minha mãe instituiu lá em casa o chinelo da unção. Eita, isso é forte. Lá em casa era a vara de romã da unção. Opa! Tinha uma vizinha que... A gente tem história. Essa unção só descia quando eu fazia... Quando meu pai pedia pra eu comprar um negócio, eu comprava errado, a unção descia. Quando
quando eu fazia arte na rua, mas a unção era forte, eu lembro. Comigo a unção descia quando eu não queria ler a Bíblia, né? Aí ela botava assim, só que ela chamava de chinelo, mas não era chinelo, era tamanco de madeira. Só a turma da antiga é que vai conhecer o tamanco, você não conhece não, meu. Havaiana de pau, né? Aquela, eu me lembro, madeira com aquele tirinha branca ali por cima, e aí ela botava do lado da Bíblia, se não ler direito, a chinela vai cantar. E olha, você acredita? Li até com voz de pregador, né? Disse Jesus. No princípio criou Deus. E você acredita, cara, que em 2 anos, com 9 anos de idade, eu havia lido a Bíblia toda pela primeira vez. Glória a Deus. Graças a Deus, graças à mamãe. Sim. E graças ao chinelo da unção também, né? Se fosse hoje, né, de repente ela seria até denunciada né? no Poder falar conselho isso. tutelar. Mas eu adquiri um amor pela palavra de Deus. Sim. Esse aí foi o primeiro assim, momento. E a partir dali, né, a gente vai crescendo em graça, vai buscando a Deus, pedi o batismo na Igreja Batista com 8 anos de idade. Fui batizado em águas. Eu fui batizado aos 8 também. Pô, que legal, cara. Muito bom. Maneiro. São experiências que você não esquece, mas eu me lembro do dia, me lembro. Foi um mês de julho, em 78. Olha, tá entregando a idade aí, cara. Não precisa disso, tá brincando? É tanto, né? É uma caminhada longa. Longa. E só que aí eu morava em Copacabana, né? Como que eu falei com vocês. E aí você vai crescendo, as amizades, aquela coisa toda. A galera do bairro do Peixoto gostava muito de jogar bola e tal, com a galera. Festa junina pra cá, e aniversário tal do pessoal, festa. E na minha adolescência eu me distanciei. Dos planos do Senhor, dos caminhos do Senhor. Né? E a igreja, mas muito frio, muito distante. E foi um retiro de carnaval. Que eu fui quase que aquele evangelismo de emboscada. Eu não sei. Você conhece? Conheço. O cara faz uma armadilha. Uma tocaia, né? Tocaia e você cai ali, tu vai ter que ir pro retiro, irmão. Mas foi tudo preparado pelo Espírito do Senhor. E a gente foi para São Paulo, um lugar chamado São José dos Campos, um sítio muito bonito. E foi ali que foi o meu reencontro com Deus, uma experiência muito forte. E eu decidi dedicar a minha vida ao Senhor. Né? Isso, você tinha quantos anos? eu tinha meus 17 anos de idade. E fui caminhando, mas ainda muito envolvido. Né? Naquela época eu entrei na faculdade muito jovem, né? Eu entrei com 17 anos para fazer o curso de Educação Física. Eu fazia Educação Física e fazia Matemática. Olha que maluquice, né? Fazia os dois cursos ao mesmo Educação Física eu ainda encaro, agora Matemática. E gostava de Matemática. Legal. Mas aí eu fiquei, depois de sair da Matemática, fiz só Educação Física porque eu treinava, né? Desde de muito pequeno, eu estudava um colégio, né? Que a gente estava até conversando aqui. Eu estudava um colégio que era dentro da Escola de Educação Física do Exército. Então, ali na URCA, né? O Colégio Estácio de Sá, e a gente fazia educação física nas dependências, né, da Escola de Educação Física do Exército, e eu comecei a fazer um esporte lá que era chamado pentatlo moderno, que tinha esgrima, né, eram 5 esportes, né, e entre eles tinha esgrima. Como embaixador fez esgrima bíblica e... Exatamente. Esgrima... E foi muito legal que eu me apaixonei pelo esporte. Legal. Então, nessa época, eu já competia, já fazia parte da equipe brasileira, né? Fui campeão universitário aqui no Rio de Janeiro por 2 anos seguidos, enfim. Então, estava muito envolvido com o esporte. Só que entre os meus 17 e os meus 19 anos, aconteceram várias coisas na minha vida que eu comecei a entender, Deus me fez entender na prática o Evangelho de Jesus. Porque eu era muito funcionalista. O que é o funcionalismo cristão? As coisas têm que funcionar. Então, eu vou me santificar e aí Deus vai abrir a porta para mim. Isso aí. Eu vou buscar a face do Senhor e Deus vai me dar um casamento. Ou seja, eu vou fazer as coisas funcionar através... Instrumentaliza a convivência com o Senhor. Exatamente. Só que isso é pagão.
Sim. Isso não é cristão, isso é pagão. Porque os pagãos que fazem assim. Sim. Né? Então, eu ainda Relacionamento de interesses, né? Exatamente. Não é... Eu dou o dízimo porque o devorador não vai entrar na minha casa. Aí a gente dá o dízimo não é por obediência, por amor, por generosidade, mas para se dar bem. Então, eu tinha muito esse pensamento. Misericórdia. E Deus desconstruiu isso comigo. Graças Glória a Deus, nesse período, quando tudo deu errado na minha vida. Eu saí da faculdade, eu briguei com o meu técnico, briguei dentro do Fluminense. Eu era atleta do Fluminense. Briguei com o diretor de esporte amador do Fluminense. Mas você não tava com a espada na mão, não? Não, tava, mas... Só pra ficar tranquilo. Brigar com o cara da esgrima, eu não tenho coragem, não, rapaz. Eu queria estar com a espada, mas eu gostava. Dá uma faquinha de serra na mão dele, já faz estrago danado. E foi assim, um momento muito, muito difícil, muito tenso. Eu dava aula de esgrima no colégio militar, olha só. Eu mudei tudo. Do dia para a noite, saí da faculdade. Caramba. Entrei em uma crise, entrei em depressão. Não é? Naquela época, isso já falando muitos anos atrás, não tinha muito bem esse diagnóstico, sim. mas pelos sintomas, com certeza, Sim. era de depressão. E aí eu briguei com Deus. Fiquei de mal com Deus. Eu não sei se algum... E essa reviravolta começou lá no Retiro. Exatamente. Lá com 17 anos. Então, nesse período todo, foram acontecendo todos esses eventos. E aí eu fiquei assim, falando, mas agora eu voltei para a igreja. Tô aqui um sapatinho, como a gente gosta de dizer de vez em quando. Na disciplina. Tô assim, na bênção. E as coisas estão dando errado, cara. Não tô entendendo esse negócio. E aí eu me revoltei e saí da igreja de novo. Mas quando você tem uma experiência com Deus, você não consegue ficar afastado. Então eu deixei de ir, né, alguns cultos e tal, meio acabrunhado. Mas, rebelde, né? Mas o Espírito Santo vai tocando em você, e você vai quebrantando o coração. E eu me lembro como fosse hoje, eu tinha 19 anos de idade, estava no mês de fevereiro, um mês muito quente, um fevereiro muito quente no Rio de Janeiro, e eu estava orando, pedindo perdão a Deus. Pedindo perdão a Deus, porque eu estava com aquela cabeça toda errada, pensamentos muito confusos, e eu precisava voltar para a presença dele. Eu estava em casa, estava sozinho, e estava orando nesse sentido. Foi quando eu tive uma chamada ministerial. Só você e ele? Só eu e Deus. E eu ouvi a voz do Senhor como que eu ouço a sua voz, Abraão. E Deus assim falou comigo: meu filho, vamos fazer uma troca? Aí, o interessante é quando você ouve a voz de Deus, você sabe que é Deus que está falando. Sim. Você não tem dúvida. Não tem dúvida. Aí uma troca, é o Senhor que está falando, mas que troca, Senhor? E a voz continuava: vamos fazer uma troca? Vamos sim, Senhor, vamos, mas qual a troca? E o Senhor falou para mim: eu fico com os teus problemas e tu ficas com o meu problema. Aí eu olhei assim, calma aí. Eu tenho todos os problemas do mundo. Aí a gente começa a teologizar, né? Só para saber se é o Senhor mesmo que está falando, né? Eu tenho todos os problemas. Mas Deus tem problema? Que negócio é esse, Senhor? Me diz aí. E a voz falava assim, muito nítido. Como alguém estivesse ao meu lado falando. Meu Deus. Eu fico com os teus problemas e tu ficas com o meu problema. Tá bom, Senhor. Já está feita a troca, mas me diga, qual é o teu problema? E aí vem a minha chamada. Aí vem a mudança de rota que eu tive na minha vida. Glória a Deus. Eu entendi o que Deus queria de mim. Ele disse: o meu problema é que o evangelho seja pregado em todas as nações. E eu entendi naquele momento o que Deus queria da minha vida. E para você ter ideia, era uma madrugada, sexta-feira, de sexta para sábado. Eu peguei o telefone, naquela época ainda não tinha um celular, né? Eu tinha, mas era só aqueles tijolão, né? Sim. E aí eu peguei o telefone de disco, né? O pessoal nem sabe o que é isso hoje. E liguei para uma meia dúzia de irmãos lá da igreja que eu conhecia. Gente, Deus falou comigo. Porque o que acontece... Deixa eu falar uma coisa assim muito séria para você que está me ouvindo. Quando Deus fala contigo, você muda. Sim. Vou falar de novo. Toda vez que Deus fala com um camarada, ele muda.
Não tem como você ouvir a voz de Deus nesse nível e continuar do mesmo jeito. Por isso que eu questiono muita gente. Deus falou comigo. E o cara continua a mesma coisa. Sim. Será que foi Deus mesmo? Será que foi assim um sentimento? Porque quando Deus falou comigo, eu fiquei alucinado. Alucinado. Sei como é isso. Eu liguei pros caras de madrugada, acorda. Falei com a mãe de um amigo meu. Meu filho, mas ele tá dormindo. Mas acorda aí, porque é muito importante. Deus falou comigo, tia. Meu Deus. E aquele dia foi iniciado um grupo de evangelização pelas Glória a madrugadas em Jesus. Copacabana. Glória a Jesus. Que durante 3 anos e meio nós ficamos todas as sextas-feiras evangelizando. Mais de 150 pessoas se decidiram por Cristo. Glória a Jesus. Algumas pessoas nós colocamos em abrigos, outros em centro de recuperação para viciados. Alguns nós mandamos de volta para suas casas, conseguimos levantar recursos. 2 pastores desviados dobraram o joelho em Aleluia. pleno calçadão de Copacabana. E para quem é do Rio sabe qual é o ambiente calçadão de Copacabana, sexta-feira de madrugada. Batalha espiritual travada também ali, muito, né? muito travada e muito tenso, muita prostituição, Muita coisa. muito tudo, né? Muita venda de droga. E ali foi assim Glória uma das ao maiores Senhor. escolas que eu tive. E dali diante, né, as portas espirituais vão se abrindo. Sim. E eu tive esse entendimento que Deus havia me chamado para a palavra, para o ministério do ensino, para a preparação de líderes, para fazer o nome dele conhecido em toda a terra. Uma coisa que, enquanto você falava, que minha cabeça já foi me levando para algumas referências, né? Mas veio forte o chamado de Isaías, né? Você disse que estava no momento de oração e arrependimento, e enquanto você se arrependia, o Senhor falou com você. E aí a Bíblia vai dizer que naquele ano difícil, o ano que morreu o rei Uzias, né? Talvez um ano de depressão, de tristeza nacional, a glória do reino ali estava. E naquele tempo difícil, ele viu o Senhor. E aí a postura dele diante da visão do Senhor é se arrepender. Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de povo de impuros lábios. E aí, após esse quebrantamento profundo de Isaías, ali reconhecendo quem ele era, a voz do Senhor vem a ele. A quem enviarei? E quem há de ir por mim? Então, eu nunca tive essa experiência de ouvir a voz de Deus de maneira audível. Ouvir o timbre da voz de Deus, eu não tive ainda. Mas você falou uma coisa também que eu sempre falo, para quem pergunta, muitas vezes a gente vai... E aqui a questão de evangelização é uma coisa muito forte também na minha vida, né? Até essa experiência que a gente teve. E lá no Rio Grande do Sul, uma pessoa nova convertida ali, com sede de conhecer, ela chegou para mim e disse, como eu vou saber que é Deus que está falando comigo? Eu falei, não, Deus vai falar contigo através da palavra, Deus vai falar contigo através de outras pessoas. E a gente fala que Deus fala de tantas formas que acaba que, na imaturidade, a pessoa pode entender que qualquer coisa é Deus falando. Né? Já que Deus fala através da sarça que não de uma coisa pegando fogo, na natureza Deus fala também, então assim. De um pássaro, exatamente. Choro de uma criança, mas... Aí a pessoa achar que toda criança chorando é Deus falando. Então, eu falei, quando você precisa conhecer a voz de Deus. E quando você conhecer, você não vai perguntar se é Ele que está falando. Você falou, quando Deus fala, você sabe que é Ele que está falando. Eu falei que eu nunca ouvi o timbre, mas diversas vezes eu ouvi o meu Deus falando através da vida de outras pessoas, ouvi o meu Deus falando através da palavra, e quando Ele falava, eu não tinha dúvida. Eu sempre cito a história de Samuel, né? Primeira vez que ele ouve, ele vai perguntar, mas a Bíblia não vai falar que ele ficou toda hora indo lá com 20, 30 anos de idade, Eli, será que é ele de novo? Não, ele já conhecia, né? Então, acho que o que diferencia na nossa vida, né, da mudança que acontece depois que a gente ouve a voz de Deus é exatamente isso, esse encontro genuíno e contundente com a vontade de Deus, com a voz dele. Isso transforma a nossa vida, verdade, nos direciona e, entendendo o poder desse encontro, a gente vê o quão escasso é esse encontro muitas vezes na vida da igreja, quando a gente fala de igreja, né, geral. Isso mesmo. Que muitas vezes a impressão que a gente tem, a gente não pode se colocar na posição de julgamento de juiz, né?
mas o que parece, olhando para o cenário, é que talvez a minoria, ou talvez uma parte menor do que a metade, tenha vivido isso, porque os frutos muitas vezes é diferente, né? É verdade. Eu tenho absoluta certeza que, infelizmente, nós vivemos um evangelho hoje muito secularizado. Um cristianismo muito helenizado, falando dos termos bíblicos, não é? Onde a gente tem muita influência de filosofia, de esoterismo, de pensamento gnóstico, de sincretismo, tudo isso. Então, temos às vezes um evangelho muito mágico, um evangelho muito pragmático, um cristianismo muito autocentrado, egoísta, que tudo isso está longe das Escrituras. Talvez, né, eu acredito sim, que seja uma dos sinais da volta de Cristo, Sim. do amor se esfriando, dos falsos cristos, as falsas religiões, tudo isso invadindo. E muita gente dentro da igreja está ali por conveniência. Aquela evangelho instrumental. Né? Exatamente, é funcionalismo. Então, quando eu vejo muito isso também acontecendo entre os discípulos de Jesus, quando eles quiseram ficar um à direita e outro à esquerda de Jesus. Né? Isso já está no final do ministério de Cristo, já é no terceiro ano. 3 anos. 3 anos, os caras conviveram com Jesus. E eles não entenderam nada. Que a mensagem de Jesus não era uma mensagem de poder, no sentido de vamos mudar a política de Roma e vamos destruir o invasor. A política de Jesus era a política de conversão, de arrependimento, de entrega ao Pai, de amor. E aí, parece que a gente está vivendo isso hoje. Sim. Buscando poder, buscando cada vez quem é melhor, quem faz mais, quem é a igreja que tem mais membro, quem é o pastor mais influente, quem é isso. E Deus está querendo outra coisa. Né? E quando a gente tem essas experiências com Deus, a gente percebe que talvez o teu ministério seja cuidar da sua família. Né? O seu ministério seja você, dentro do seu ambiente de trabalho, levar aquele povo ao conhecimento de Deus, do evangelho genuíno, de mudar a percepção do que é ser cristão. E aí você vai tendo muito mais sentido nas coisas que você faz. É isso que nós estamos carecendo. Que Deus nos ajude, né? Sim. Nesse tempo. E que você estava falando só para comentar essa ideia. Você estava falando sobre ouvir a voz de Deus. Né? Como que eu ouço a voz de Deus? Jesus ele disse aos discípulos, em João capítulo 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então, quando nós ouvirmos a voz, é Ele. Vamos seguir. Sim. E ele falou que talvez o seu ministério seja a sua família, seja... Deus só quer que você seja cristão. Seja discípulo e o seu mestre vai te direcionar. A gente, muitas vezes, nessa visão secularizada e contaminada do evangelho, a gente associa ministério a cargo, associa ministério a posição de influência, de destaque, mas ministério é um lugar de serviço e serviço a Deus aonde ele estiver precisando. Então, o problema dele a gente já sabe, ele deixou lá em Mateus 28, né? Então, todo mundo precisa estar envolvido nessa resolução da demanda do Senhor. Né? A grande comissão, ela revela uma grande demanda, não que Deus necessite de nós para cumprir qualquer coisa, mas a grande oportunidade. Então, assim, Deus dá uma grande oportunidade a todos nós de ir fazer discípulos, mas ir fazer discípulos sendo discípulo. Ensinando a observar aquilo que eu estou aprendendo com o Senhor, eu repasso. Então, muitas vezes, a postura não é essa. A gente quer ensinar coisas que a gente não está vivendo com o Senhor. A gente quer direcionar por caminhos que talvez a gente não esteja trilhando ou que o Senhor não nos mandou trilhar. Então, é realmente um desafio voltar à essência do evangelho puro, né? O evangelho sem
sem incrementos. É isso aí. A gente estava conversando aqui antes, né? Eu estava falando que tenho assistido muito o seriado The Chosen, né? E saiu agora a última temporada. E tem um episódio que, assim, não está escrito na Bíblia, evidente, mas mostra muito bem esse sentido que você está falando, que é o exemplo. Sim. Não é só a palavra. Faça o que eu faço, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não. Evangelho, faz o que eu digo, faz o que eu faço. Olha para mim que você está vendo Jesus. Foi o que Paulo nos ensinou. Muito bem. Teve um episódio, sem dar spoiler, mas assim, um pedacinho, que é a temporada 4. Se você tá assistindo, pode pula pro minuto tal, tô brincando. Ele já falou que não vai dar spoiler. Não dou não. Confia. Mas tem uma parte que Jesus ensina os caras a andar mais uma milha. Uhum. Se alguém pede para você andar uma milha, anda com ele 2. Então, houve um momento que eles foram, os discípulos de Jesus foram constrangidos por uma guarnição romana a caminhar, né? Porque naquela época tinha o soldado romano podia pedir a qualquer pessoa para que ele levasse os seus pertences, as suas mochilas, né? O seu fardo durante 1 quilômetro, 1,5 quilômetro. Então, eles fizeram isso. Só que aí chegou um momento, quando terminou esse espaço, né? esse quilômetro, Jesus falou, não, mas não é mais adiante que vocês vão ficar ali? É assim, então nós vamos até lá com vocês. Não, mas... E ninguém entendeu nada. Sim. E todo mundo caminhando. Então, é isso que o Evangelho quer proporcionar para a gente. Sabe? E aonde a gente vai entregar o que Jesus está nos oferecendo, o que Jesus está nos pedindo, é quando as coisas derem errado, melhor. Sim. Derem errado? Como que é isso? Calma. Quando chegar o sofrimento, quando chegar a tentação, quando chegar a dificuldade, quando chegar a oposição, é nesse momento que o Evangelho, ele explode. Porque quando está tudo bem, quando está todo mundo na bonança, quando está sobrando grana, quando todo mundo satisfeito, ali a gente não tem tranquilo. Está tranquilo. Agora, quando as coisas começam a sair do lugar, é ali que o Evangelho vai fazer a diferença. Então é por isso que o texto, né, o apóstolo Paulo vai falar, em tudo somos atribulados, sim, mas não destruídos, abatidos, mas não confundidos. Por quê? Porque Deus esconde esse tesouro, versículo 7 do capítulo 4, 2 Coríntios, né? Deus esconde esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus. Glória ao nome do Senhor. Estava falando sobre a perseguição, eu lembrei enquanto estava falando da parábola da semente, e aí vai dizer que aquela que caiu em terreno rochoso, ela veio a oposição, veio a perseguição, e ela não tinha raízes. Me parece ser esse cenário que a gente vive, né? Me parecem ser sintomas de uma semente boa, que é o Evangelho, que alcança a mente, mas não lança as raízes no coração, né? Na profundidade do ser, eu entendo mais ou menos a lógica do que é ser cristão, mas a profundidade do meu coração, do meu interior, ainda carece de ser perfurada ali pelas raízes do Evangelho crescendo, e a Bíblia vai dizer que aquele que está em solo fértil lá cresce, frutifica, e não vai falar nada sobre perseguição, sobre abandono, e que Deus nos permita, como igreja, né, sermos impactados na profundidade do ser por esse Evangelho, né? E eu vi aí na sua história que nesse momento ali dos 19, esse Evangelho furou ali Furou. Quebrou tudo, como dizem alguns. E como que foi a tua percepção ali? Você disse que dali começou o evangelismo, mas para a parte da tua vocação específica, assim.
Foi nesse início ali já, Deus já te dava sinais com relação à parte da educação, ou isso foi algo que você foi vendo durante a caminhada, assim? Eu sempre fui uma pessoa muito proativa, Sim. né? De meter a mão, de fazer e tal. E eu já atuava em alguns setores da igreja, ajudando na juventude, ajudando no evangelismo. Sim. E eu comecei a participar de um grupo de evangelização que era evangelismo nas cidades do interior ou nas filiais, que eu era de uma igreja muito grande, tinha mais de 60 congregações, Meu Deus. 60 filiais. E nós tínhamos cruzadas evangelísticas, naquela época da cruzada evangelística, nessas congregações e algumas cidades do interior do estado, interior de Minas Gerais. E eu comecei a participar, como eu conhecia Sim. a galera, comecei a me infiltrar nisso aí. E eu era o carregador de caixa de som, né? Auxiliar da Não, eu era o auxiliar dos serviços gerais, né? Eu que enrolava, literalmente Legal, mesmo, que enrolava o fio cabos. e tal, isso aí. Muito, Benção, maravilha. mas muito legal. E foi nesse momento de me envolver nesse trabalho que eu fui tomando gosto pela pregação do evangelho. Sim. E eu via meus pastores, os irmãos ali ministrando a palavra de Deus, e eu comecei a estudar a palavra, comecei a me envolver com a Bíblia. Isso eu estou falando assim dos meus já 17, 18 anos de idade. Isso era aí dos de... 88, 89, início da década de 90. E essa fase do evangelho... Era um evangelho Um mais boom, raiz. e as viagens missionárias pipocando por tudo que é canto. Exatamente. É muito esse estilo de evangelismo de massa, Sim, né? Que a gente chama. E foi através, né, desse momento, eu já estava me envolvendo com isso. Fazia minha esgrima, fazia tudo, mas estava me envolvendo. Eu já estava auxiliando na juventude de uma congregação, que é a congregação de Copacabana, onde eu morava, dessa igreja, da Assembleia de Deus São Cristóvão. E aí foi nesse momento que aconteceu essa reviravolta na minha vida, que eu tive a minha chamada. Então foi muito interessante que eu já estava me envolvendo. Sim. Mas me envolvendo apenas por me envolver, Sim. por ser um cara muito ativo, de gostar de estar de Deus já estava te pessoal. empurrando para lá e você nem estava percebendo até Exatamente. então. E aí, quando veio a minha chamada, eu falei, não, tenho que focar nisso. E aí o que aconteceu? Eu entrei para o seminário. Se você, eu vou falar aqui com você, estamos, né, falando com vocês, mas vou falar uma forma muito específica. Se você tem uma chamada de Deus, você tem que estudar a Bíblia de uma forma sistemática. Não tem para onde correr. Não tem para onde ir. Se você sente no seu coração esse ímpeto, esse desejo e a confirmação que Deus está te levando ao ministério, você tem que fazer um seminário para estudar de uma forma muito específica a palavra de Deus. Foi isso que aconteceu comigo. E eu entrei no seminário exatamente aos 19 anos, né, fazendo meu primeiro curso teológico. E aí a matemática, a educação física foi para trás. Ficou para trás. Naquele momento ficaram para trás. Boa troca. Foi de Deus, foi de Deus. E aí eu terminei o seminário, comecei a dar aula no seminário. Né? Comecei a dar aula em 93, olha só. Qual seminário que era? Era o seminário que era chamada de EPOI, Escola Preparatória de Obreiros Evangélicos, que era lá da Assembleia de Deus São Cristóvão. E eu comecei ali, né? Eu me formei. Sim. E aí comecei a dar aula, comecei um curso básico, depois eu fiz o curso bacharel, e depois eu fiz o mestrado em teologia, um pouquinho depois, já depois de casado e tal. E foram, assim, momentos muito interessantes. Eu me lembro um dia que eu me formei em dezembro de 94. Eu tinha uma semana de casado. E foi muito especial. Uma semana marcante, né, cara? Marcante mesmo, né? Eu me casei no sábado, no outro sábado estava me formando, né? No dia da nossa formatura. E foi, assim, um momento muito... como que Deus une essas pontas e fala, meu filho, caminha, esse é o que eu quero para sua vida. E ali foi, né? E aí, nesse contexto de acadêmico, né, teológico, foi quando você se identificou também como um professor? Ou se viu nessa função, né? De eu gosto tanto que eu quero ensinar. Eu acho que o magistério está dentro da gente, né? Sim. Às vezes a gente está numa conversa
Assim, estou falando de qualquer coisa e eu aprendi algo, eu já estou falando para você o que eu acabei de aprender, eu já estou ensinando. Sim. Porque isso está dentro do coração de quem nasceu para ensinar. De quem tem vocação. Quem tem vocação para esse negócio. Então, eu comecei a dar aula, olha, contar um pouquinho, sim, abrindo mais um pouquinho da minha história. Essa época eu trabalhava, né? Trabalhava em banco. Eu trabalhei durante 25 anos em banco. Trabalhei no antigo Banco Nacional, depois veio o Unibanco, e aí se transformou em Itaú, né? Que até hoje Itaú Unibanco. E durante 25 anos, desses 25 anos, 12 anos eu fui gerente. Né? Então, eu era muito envolvido, mas nesse tempo, o que eu fazia? Eu estudava, né? À noite, fiz a teologia, e depois eu fiz o mestrado em teologia, depois eu fiz outro curso, sou bacharel em marketing também, muito por causa do banco, e fui trabalhando nisso e fui dando aula, né? Dando aula, mas o que faz o meu olho brilhar é o ensino. É estar em sala de aula. É estar falando com os alunos. É isso que me enche de motivação. É que me faz acordar com mais vontade. Hoje eu tenho que dar aula, hoje eu tenho que preparar isso. Que legal, cara. Eu tenho que fazer esse estudo, eu tenho que preparar esse slide, eu tenho que ler esse livro. Enfim, então isso que me motiva muito. Porque a vocação, o apóstolo Paulo fala muito sobre vocação, sim, que nós devemos andar conforme a nossa vocação. E tem um texto que eu não quero trazer a polêmica, mas já trazendo. Não se reprima. Que a gente gosta muito desse texto, fala, repete, né? E muitos dizem, qual o seu alvo? Meu alvo é Cristo, por causa, né, do texto lá de Filipenses 3, 12 ao 14, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, pela soberana vocação que há em Cristo Jesus. Na realidade, o texto está falando isso. O nosso alvo não é Cristo. O nosso alvo é a soberana vocação que há em Cristo Jesus. Então, o que traz sentido à minha vida é a vocação. Sim. Se eu não encontro a minha vocação, a minha vida, mesmo que eu tenha o conhecimento de Deus, ela perde sabor. Porque a coisa mais terrível é a pessoa acordar durante o dia e ter uma série de compromissos e não encontrar prazer naquilo. Sim. É aquele que vai trabalhar carregando uma tonelada de peso, como já aconteceu comigo. Sim. Algumas vezes ia para o banco com lágrimas nos olhos, não aguentando mais aquilo, porque ali não era a minha vocação. E eu louvo a Deus, mas louvo a Deus mais, cara, porque no dia que eu saí do banco, fui desligado da empresa, cheguei em casa, olha só, única renda da família, emprego de 25 anos, e geralmente bancário só sabe fazer aquilo, né? E eu chego em casa, meu filho está fazendo inscrição para o Enem. E aí eu falei, meu maior desejo na vida é ser professor. Professor, né? Profissão mesmo. Já dava aula há muitos anos em seminário, mas eu vou entrar nessa seara e eu tenho muito desejo de fazer história. Fiz a inscrição com ele. Não é que passei de primeira. Caramba. E fui estudar, fui fazer a Universidade Federal Fluminense. Me formei em 2021, meu curso de História. Logo em seguida, fiz um curso de Pedagogia para licenciados. Né? Então, hoje eu tenho a formação em Teologia, a formação em Marketing, a formação em História, a formação em Pedagogia. E ainda teve um semestre lá de Matemática. Fiz 3 semestres, um ano e meio de matemática. Rapaz, é muito... É bom quando a gente fala de algo que é a verdade. E como que eu, de frente aqui, talvez você esteja nos ouvindo somente, né? De repente Spotify ou coisa do tipo. Mas de ver o brilho no olhar de quem vive o que está falando. E você falou sobre perde sabor. Eu achei muito interessante essa analogia, porque lá atrás a gente conversou sobre provar qual é a boa, agradável, a perfeita e agradável. Perfeito. Degustar, sabe? Deus tem uma vontade,
não usando aquela frase clichê, Deus tem um plano grande na tua vida. É muito engraçado que a gente vai evangelizar sem falar, bem que alguém parou e falou que Deus tem um plano na minha vida. Mas não tem muito pra onde fugir. Existe uma vontade, existe dons que Deus tem dado. E quando Paulo vai falar sobre os ministérios de Cristo e os dons que ele distribui à igreja, a gente vê muitas vezes as pessoas, até no contexto eclesiástico, insatisfeitas, muitas vezes infrutíferas, não porque não está vivendo com Deus, ou porque ela não está alinhada com a vocação, com o dom que ela recebeu do Senhor. Então, eu vivi um processo desse aí, esse do 17 aos 19, está acontecendo na minha vida dos 25 aos 27. E como que tudo faz sentido quando a gente alinha a nossa vida ao direcionamento, né? A direção correta, a boa, agradável e perfeita vontade. Então, existe esse lugar, eu sempre costumo dizer, existe esse lugar no Senhor de você estar na hora certa, no lugar certo, fazendo a coisa certa com a pessoa certa. Sem dúvida. E às vezes a gente fica batendo cabeça, tomando direção, fazendo planos, sonhando coisas que o Senhor não separou pra gente, né? Exatamente. Então, eu vejo esse prazer nos teus olhos de hoje estar 100% alinhada aí com essa vocação. E eu digo mais, assim, é interessante, assim, eu não tenho claramente na minha vida essa vocação para ensino, né? Talvez, ou esse entendimento claro. Mas estudar é sempre uma necessidade e eu faço com alegria porque eu tô fazendo muitas vezes porque o Senhor pede. Mas a disposição que tu tem para estudar, meu irmão, né? essa disposição aí é de quem é vocacionado mesmo. Porque não parou, desde os 19 não parou até agora. Pra você ter ideia, eu tô entregando agora um TCC de mestrado em teologia. São em torno aí de 150 laudas. Tem que preparar 65 livros para ler. Tô lendo e tal, tô vendo. O negócio mas é prazeroso. Sim. Só me entende mesmo. Quem vive, quem gosta. Quem é mestre, né? Isso aí, Deus chamou você para esse negócio. Então, vamos mergulhar nisso. O texto de Romanos, capítulo 12, versículo 7, vai dizer sobre o ensino, né? Ele vai falando sobre os ministérios. Nos versículos anteriores, o versículo 7 vai dizer assim: se é ministrar, que haja dedicação ao ensino. Então, todo aquele que é voltado para essa área tem que se dedicar, tem que ler, tem que estudar, tem que peneirar, tem que sempre se atualizar, porque coisas novas estão chegando, principalmente nesse mundo contemporâneo que a gente vive. Sim. São novas percepções, muitas delas espúrias ao Evangelho, mas muito parecidas, Sutis. muita sutileza, e você precisa ter esse entendimento. É interessante porque mesmo tendo o compromisso de ensinar a palavra, ou aquele que ensina não precisa também estar antenado às outras coisas que estão acontecendo, né? Sem dúvida. Sem dúvida. A gente tem refletido muito em Timóteo, né? E Paulo vai falar que vai chegar o tempo em que vai causar coceira nos ouvidos ouvir a sã doutrina. E eu não tenho dúvida de que esse tempo chegou. Eu fico imaginando lá no primeiro século, ele já estava tendo dor de cabeça com isso. Imagina depois de tantos e tantos anos aprendendo e Satanás também ali maquiando as suas mesmas heresias, as suas mesmas mentiras. Então a gente vive um tempo muito desafiador e é importante aquele que ensina, e até a gente como líder de jovens lá na igreja, a preocupação que muitas vezes o Espírito traz ao coração de, meu Deus, são tantas fontes, tantas águas jorrando, e como selecionar essa pessoa e direcionar essa pessoa para a fonte de água viva, sabe? E então, assim, é um tempo desafiador para o ensino e necessária essa dedicação que o senhor comentou, né? Exatamente. E hoje a gente está vivendo uma mudança de paradigma na forma de aprender. Não é? Sim. As pessoas hoje aprendem de outras maneiras que nós aprendíamos há 30, 40, há 20 anos atrás. O século XXI
ele trouxe o advento da internet. Nós estamos aqui por causa da ferramenta da internet. Então, hoje, a forma de comunicação mudou. Sim. E aqueles que ensinam, às vezes, têm muita resistência por causa de um método aprendido nos anos 90, nos anos 80, no iniciozinho dos anos 2000, e trazer esse conhecimento converter isso para exatamente dentro das novas ferramentas e dos novos métodos de aprendizagem que hoje a gente tem por causa do advento da internet, que chegou para ficar. Então, como eu transformo um vídeo que ele tem 1 minuto, 1 minuto já é muito tempo, né? já cansa. Tem 15 segundos. Quando eu consigo capturar a atenção dessa pessoa para entender que aquilo ali é só mel na chupeta e ele precisa da profundidade. Arrastar para cima, né? Exatamente. Clique aqui, saiba mais. Ele precisa entrar nisso. Então, essa maneira a gente precisa estar descobrindo, Sim. que é um processo, mas eu percebo que hoje nós temos muito mais oportunidade, olha só, do ensino do que algum tempo atrás. Por quê? O camarada foi chamado para vender sapato na China, século XVIII, e lá na China todo mundo andava descalço. E aí o cara que vê a oportunidade, a pessoa que vê a dificuldade na frente, vai dizer: o que eu vou fazer lá? Ninguém tem sapato, todo mundo anda descalço, não tem como vender. O cara que vê a oportunidade, ele diz: opa, lá vai ser o lugar onde que eu mais vou vender sapato. Todo mundo precisa de um sapato. Então, hoje a gente está vivendo exatamente numa China do século XVIII, onde poucos têm sapato e precisam do calçado, e nós temos o sapato para vender. Glória a Deus. Então, só que a gente precisa trazer para o cara a necessidade dele comprar o sapato, dele se inteirar com Deus. Hoje a gente está vivendo a sociedade mais... O pessoal gosta dessa expressão, eu não gosto muito, mas vamos usar para o pessoal entender. Mais mimimi. Mais frágil. Hoje o menino toma o toco da namorada e quer se matar. Sim. Na minha época, eu nunca concebi a ideia de tirar minha vida. Ou de um colega tirar a vida. Hoje, os índices de suicídios são... Os maiores índices de suicídios são dentro dos 14 e os 29 anos. Porque é uma geração que tem tudo, mas está fragilizada. Ou seja, hoje é a maior oportunidade que nós temos de levar a palavra de Deus, de ensinar essa geração o que realmente é servir ao Senhor e ter consistência para viver essa vida dura do jeito que ela é. Sim. Então é por isso que eu vejo que hoje é o melhor momento de se pregar, de se ensinar. É a maior necessidade. Só que a gente precisa das ferramentas, nós precisamos das estratégias e nós precisamos do foco. Sim. Para a gente alcançar essa geração. Você falou aí parece que sobre essa geração da qual eu faço parte, me parece uma capa e uma estrutura externa muito bonita, né? Muito estruturada, sofisticada, cheia de recursos, mas oca. E falando em termos de saúde mental e de relacionamento social, até a forma como nós nos relacionamos hoje em contexto de rede social é essa expressão clara. É um feed bonito, é um Instagram sorridente, uma alma deprimida, um coração vazio. E realmente é um bando de pezinho descalço. É isso mesmo. Para a gente apresentar o que a gente estava falando antes, né, sobre o nome Petra, na ideia de que Cristo é o firme fundamento na qual todo o corpo, toda pessoa enraizada nele, fundamentada nele, cresce e tem substância diante do Senhor, sabe? Então, até hoje, eu não sei se você entendia o nome do nosso podcast, Petra Talk.
ele entra nesse sentido. Jesus Cristo é a pedra fundamental na qual a sua vida estará segura, na qual a sua vida terá sustância, como diz meu pai. Sustância, isso Lá na roça a gente fala muito de sustância, né? Na qual a sua vida terá um conteúdo, uma firmeza, e Jesus vai falar que ele é a rocha. Quando ele vai falar sobre a parábola dos dois fundamentos, né? Aqui a gente tem até um quadrinho ali de uma casinha, isso está em Mateus 7:24. A casa que está edificada sobre a rocha, não importa a aparência dela. Fato é que quando vier a tempestade, quando vier a dificuldade da vida, quando vier a perseguição, ou o que quer que seja, a tempestade que você queira encaixar nesse texto, ela estará firmada, vai bater o vento, vai vir a chuva e ela continuará firme de pé. Então, que tempo de oportunidade, pastor, que tempo de oportunidade. Você falou da casinha ali, eu olhei aqui a foto, já viajei. Eu também sou assim. Porque é interessante, Jesus falando, é o fechamento do Sermão do Monte. Sim. A gente está falando de Mateus 7, que vem desde os 5, 6 e 7, que é a plataforma do reino dos céus. Sim. O que é o reino dos céus? Mateus 5, 6 e 7. Começa com as bem-aventuranças, vai falando sobre a oferta. Se teu irmão tem alguma coisa contra você, deixa a tua oferta aqui no altar, vai até ele e reconcilia. Vai falar sobre se o teu olho te escandalizar, corta, arranca, que é melhor você entrar no reino dos céus. Ele vai falando sobre esmola, sobre oração, Pai Nosso, e vai crescendo. Depois vai falar sobre ansiedade. Sim. É um crescente. E aí chega exatamente no final, quando ele diz das duas construções. E parece que ele está fazendo parece não. É como se fosse uma conclusão. Você entendeu tudo isso? Muito bem. Se você não fizer isso aqui, você vai continuar vivendo, só que você vai edificar sobre areia. Porque tanto o que edifica sobre a areia quanto edifica sobre a rocha tem uma capacidade empreendedora. Ambos edificam. Sim. Então, a gente que vive observando os processos, nós vamos viver. Aquele que vive sem observar esses processos também vai viver. Sim. E eu vou falar para você, o cara que não constrói sobre a rocha, mas constrói sem o alicerce, ele constrói mais rápido, ele constrói mais barato. Sim. E Jesus vai falar sobre aquele que quer construir, ver se vai ter dinheiro para construir. Exatamente. Então, porque o cara não trabalha com fundação. Sim. E aí, ele vai construir barato, ele constrói rápido. Isso é profundo demais, né, cara? Ele vai te dar um produto igual ao outro. Quando você olha, é a mesma casa. Só que ela não tem alicerce. Só que aqui eu te entreguei ela mais rápida e mais barata. Olha só. É essa a sociedade hoje. Vantagem. Não tem raiz. Mas no dia que vier o problema, esse cara aqui, que construiu mais caro, que demorou mais, esse cara vai ter a sustância para ele continuar de pé. Sim. Então, o que é necessário é obedecer os processos de Deus. Eu estou nessa caminhada há muito tempo. E eu tive vários momentos de crise, de angústia, de repensar se era isso mesmo que Deus queria. Será que eu ouvi errado? Será que Sempre tem esse momento, né? Só que eu, graças a Deus, consegui ser fiel ao processo. Glória a Deus. Ser fiel ao processo. E tem muita lenha para queimar, Glória mas hoje eu posso falar como o apóstolo Paulo. Eu estou combatendo o bom combate. Ainda falta muito para acabar a carreira, eu espero. Mas está com o Senhor. Está na mão do Senhor. Mas eu estou guardando a minha fé. Glória a Deus. Estou guardando a minha fé. Então, é esse o processo que essa garotada de hoje, eles precisam entender que a vida espiritual não é um clique de computador, não é um clique do mouse, né? Que você abre um mundo, uma janela, e quando demora menos de um segundo, mais de um segundo, você começa a se estressar porque o computador está lento.
as coisas são processuais. E você precisa desse processo para poder ser edificado na rocha, que é Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus, e minha mente tá rodando aqui, cara. Porque Papo bom demais. é bom. Você tá gostando, eu tô aqui. E a palavra do Senhor, Viajando. ela tem uma profundidade que às vezes... E uma atualidade, é isso que me impressiona. Jesus inaugurando o ministério dele, abrindo as portas do reino de Deus, através do Sermão do Monte. Ele vai falar daquilo que o nosso tempo, 2000 anos depois, precisa. Parece que ele estava olhando para a gente. E aí eu posso dizer que ele estava, né? Porque Jesus vai orar por aqueles que haveriam de crer, né? E falando, olha, a diferença de uma casa. E Jesus, você foi falando do Sermão do Monte, né? Em tópicos. E eu fui me lembrando, em todos os tópicos, Jesus fazia questão de reforçar a necessidade de verdade, de sinceridade. É isso. Bem-aventurado o que chora, porque ele será contido. Sabe, Jesus vem trazendo assim, a aparência não importa tanto. O que importa é o que está no interior. Quando você for dar esmola, não faça... Deus já sabe. Isso. Quando você for orar, não se preocupe com a... Deus te conhece. É isso mesmo. E todo momento que ele vem ali em todas as preocupações e tudo mais, ele vem falando, olha, embora você tenha a falsa impressão de que você controla alguma coisa, na verdade você não controla nada. E ele vem trazendo o ser humano que... Eu entendo que Deus nos criou a imagem e semelhança e nos criou para um relacionamento com ele, mas o pecado nos levou para essa vida de ilusão. Começou lá com aquela... serpente maldita, falando que a primeira mentira e a primeira ilusão, e dali pra frente foi só pra trás, igual o povo fala. Aí. Cada vez mais ilusão, cada vez mais engano, cada vez mais pecado, e o pecado nos leva pra mentira. E aí ele termina todo esse sermão, que é um sermão sobre a verdade. João vai falar que nós vimos a sua glória, cheio de graça e de verdade. Jesus, ele vem revelando a verdade, e ele conclui. Que você falando sobre a casa de fora, que tá as duas casinhas iguais, mas uma casa é uma casa de verdade. É isso mesmo. E a outra é só uma casca. É só... Sabe? E aí eu me lembrei também de Jesus orando e dizendo, Senhor, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Existe uma palavra, existe uma pessoa que é a palavra Jesus Cristo, na qual, se nós estivermos ligados a Ele, fundamentados nele, a nossa vida vai ser uma vida de verdade. Interessante, você estava falando sobre a serpente, o engano, não é? O pecado original, não é? O Agostinho que fala esse termo. É interessante a gente perceber que naquele momento Deus havia colocado várias árvores no jardim, de todas as espécies, e duas árvores que podem ser consideradas como árvores símbolos. Sim. Que era a árvore da vida, que estava no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, da qual eles não podiam comer o fruto. E essas duas árvores, elas vão simbolizar a nossa vida, uma dependência de Deus e uma independência de Deus. Sim. Quando Deus diz para os homens, né, para Adão, para Eva, não comam desse fruto, ele está dizendo, me obedeçam, estejam debaixo da minha autoridade, sejam submissos a minhas ordens, sejam dependentes de mim. Porque se vocês fizerem dessa forma, vocês vão viver. Agora, se vocês comerem do fruto, vocês serão independentes da minha vontade. E aí vocês vão morrer. A morte se caracteriza pela independência de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que vós já estáis mortos nos vossos pecados, nos vossos delitos. Porque morte espiritual é afastamento de Deus. Ou seja, viver conforme a sua vontade.
O grande engano de Satanás não é a gente servir a ele. O diabo não está tentando ninguém para servir a ele. O diabo está nos tentando para servir a nós mesmos. Porque depois da queda, a nossa vontade se autocentrou. Nós queremos os nossos interesses. E na nossa cultura, nós temos vários e vários adágios populares, né, que vão trazer exatamente essa essência do pecado. E um deles, que a gente fala de vez em quando, se fala, né, mais gerações mais antigas, mas até hoje, as mais novas também, quando ouvem, sabe o que quer dizer? Farinha pouca, meu pirão primeiro. O que é isso? É o o egoísmo. Sim. As pessoas autocentradas. Por quê? Porque desprezaram a árvore da vida e estão vivendo na árvore do conhecimento do bem e do mal. Desprezaram a dependência de Deus e agora estão vivendo as suas próprias vidas, só que isso cada vez tem levado a sociedade para o fundo do poço. O que Jesus veio fazer? Veio trazer de novo a árvore da vida para nós. Glória a Deus. Veio trazer de novo a dependência de Deus. Veio unir os homens com o Pai, dizendo, Senhor, perdoa-lhes. Ele nos trouxe novamente a essência da glória. Primeira coisa que acontece após a morte de Jesus. A primeira coisa, a Bíblia diz que o véu se rasgou de alto a baixo. Ou seja, o que separava o lugar santo do Santíssimo, agora não há mais separação. Sim. E aí o autor de Hebreus vai dizer que nós podemos entrar com cara descoberta. Glória a Deus. Glória a Deus, Deus é muito bom. E Jesus é a videira verdadeira, né? Exatamente. O galho pode achar que sem Deus ele vai sobreviver, mas ele só vai cair no chão e esperar a hora de torrar. Verdade. Mas Jesus, ele nos enxerta em si, e nos conecta a Deus, e glória ao nome dele. Pastor, você falou aí sobre os desafios da educação hoje, e aí eu queria te perguntar sobre isso no contexto agora eclesiástico, né? Qual é o maior desafio hoje da educação cristã, do ministério de um educador cristão hoje? Eu acredito que seja decodificar a teologia, os aspectos abstratos do ensinamento cristão para o dia a dia da vida. Falar em parábolas, né? Jesus fazia isso muito bem. Jesus, ele dizia, começava a falar do semeador, os caras já entendiam o que era, né? Tem uma parábola de Jesus sensacional que a gente só consegue entender. O Gary Coleman vai falar um pouquinho sobre isso no livro dele, Parábolas de Lucas. Que quando Jesus ele fala do filho pródigo, né, ele trouxe uma ideia que só aquela cultura vai entender. Sim. Porque quando o pai corre em direção ao filho, né, ele, como pai, tinha mais de 40 anos e, pelo fato de ter essa idade, ele usava roupas longas. Porque, para uma pessoa acima de 40 anos, era desrespeitoso mostrar suas pernas. Então, quando ele corre em direção ao filho, ele tem que levantar a saia. Tem que levantar o vestido, né? Que era uma roupa comprida. Roupão, né? Então, quando ele faz isso, ele desfoca o erro do filho, que foi ter pedido a herança. Porque quando que o filho mais novo pede a herança, a parte da herança, o que ele está dizendo? A herança só é entregue depois da morte do pai. Melhor que você tivesse morto. Exatamente. Então, olha só o nível do desrespeito. Por isso que quando o menino tenciona voltar, ele pensa em ser recebido como um trabalhador, porque ele tinha perdido o direito de ser filho, pelo que ele fez. Agora, quando o pai corre ao encontro dele, o pai tira o foco do erro do filho e agora o foco do erro está no pai, porque ele desrespeita uma norma cultural mostrando as pernas em público. Foi exatamente isso que Jesus fez conosco. Ele subiu ao madeiro e levou sobre si todas as nossas dores, os nossos pecados. Ele se fez
crucificado por nós. Então, quando Glória a Jesus Deus. apresenta essa parábola, os caras entendem, né? Jesus é sensacional, né? Eu estou aqui viajando na conversa. Mas o grande desafio é esse, porque às vezes você... O que tem acontecido? Eu não sei se você já ouviu isso, eu acho que sim. Cuidado com o seminário. A letra mata. Quando você chega no seminário, você vai se desviar e tal, enfim. Por que tem esse mito? Né? E às vezes eu vou falar que realmente, em alguns casos, quando você tem professores que não têm um coração de discípulo, não têm um coração pastoral. Porque ser discípulo de Jesus é ser pastor. Vocês são meus discípulos, ok? Mas ide, fazei discípulos. Não é isso? Então, o discípulo é aquele que faz discípulos. Se eu faço discípulo, é porque eu já sou um pastor. Então, a comunidade de Jesus é uma comunidade de pastores que vão buscar as ovelhas que estão longe. Ovelhas que fazem ovelhas. Que vão buscar as outras ovelhas que estão longe desse aprisco. Sim. Porque quando eles vierem para cá, elas vão ser discipuladas para se transformarem em pastores, em ganhadores de almas. Então, o desafio é esse. Eu pegar a teologia, pegar o ensinamento, pegar a profundidade bíblica, pegar os livros, os entendimentos, as diversas correntes, e eu conseguir trazer para a prática do dia a dia cristão. Tem um livro do Van Housen, que é O Pastor como Teólogo Público. Kevin Van Housen. Eu li um artigo sobre esse livro. Esse livro é sensacional. Eu quero ler esse livro. Muito importante, porque ele vai resgatando, dentro desse livro, a ideia que todo pastor, ele também é um teólogo, porque ele está falando da Bíblia e falando de teologia. Só que ele é um teólogo público. Ou seja, ele vai ensinar para o seu povo a palavra de Deus para que essa mensagem possa ser relevante e que ela seja assimilada e disseminada. Então, não é só um ensino propriamente. Eu não vou ensinar teologia sistemática apenas. Eu vou falar da teologia sistemática, mas fazendo a ponte com a minha vida e como essa teologia será relevante na minha vida e como eu vou disseminá-la, como eu vou multiplicá-la. Então, eu acho que esse é o grande desafio. Para que os nossos seminários não sejam lugares de elucubrações filosóficas, intelectuais. Teorização, né? Exatamente. Você é calvinista ou você é arminiano? Rapaz, eu tomei um susto com isso. Por quê? Então, eu abro um apêndice aqui. Vai. Minha primeira semana de seminário é EAD, que eu tô fazendo EAD por conta dos plantões e tal. Eu nem tinha dado boa noite no grupo, já tava o pessoal falando. Eu falei, gente, a gente nem pisou no seminário. Nem chegou nesse assunto ainda. Introdução à Bíblia, introdução à teologia. Eles já estão falando dessa história, gente. Você, misericórdia. Misericórdia. Eu parei de acompanhar o grupo. Aí depois eles começaram a conversar normal no grupo, mas eu já tinha desencantado. A primeira discussão foi essa. No meio de brincadeira, assim, eu falei, rapaz, tem coisa... É maluquice, né? Mas e que isso? Eu acho que o pobre do Armínio e do Calvino ficam revirando no túmulo. Tá os dois tomando cafezinho no céu, pois né? O que esses caras fizeram na nossa doutrina? Porque realmente a gente estuda um pouquinho da história, o problema não foram eles em si, mas foram os seguidores de cada um deles que trouxe toda essa celeuma que a gente vive aí há 500 anos, até um pouquinho mais, né? Só que no frigir dos ovos, aquele que é salvo em Cristo, ele não está preocupado se Deus o salvou porque foi soberania ou porque ele foi salvo, porque ele escolheu. Ele é salvo. Ele tem um nome escrito no livro da vida. Sim. Ele é nova criatura e agora ele está anunciando as grandezas do Senhor. É isso que interessa. Então, na tua percepção, o maior desafio é tornar palatável essas verdades profundas. Isso para o educador, né? Com certeza. E diante do corpo discente, né?
que pode ser aplicado no contexto eclesiástico, assim. Não sei qual a tua atuação da igreja, você coordena a parte também de escola bíblica dominical, ensino, ou é mais na parte só teológica? Não, escola bíblica também, toda a parte de cima da igreja. Diante do corpo, Sim. qual você diria que é a maior demanda hoje? Eu vou contextualizar essa pergunta, porque hoje, vindo para cá até, nós vimos uma não, um comentário, né, do Fernandinho. Aí, Fernandinho, se quiser vir aqui, vai ser uma bênção te receber. Oi, Fernandinho, bênção, cara. E aí ele falando que foi perguntando a alguns adoradores, né, e ministros e tal, e aí ele perguntava qual é o maior desafio do ministério de adoração, qual é o maior desafio e tal, e ele imaginava vários desafios, né, a gente pode imaginar desafios técnicos, desafios estéticos, desafios espirituais, e ele falou que muitos, e isso surpreendeu, ele falou muitos ministros, muitos adoradores, tanto da parte de quem ministra, quanto da parte da igreja que está sendo ministrada ali também, não entenderam o evangelho. E esse ponto surpreendeu ele e me surpreendeu ouvindo o que ele falou, né? O relato, né? E diante disso, né, eu queria saber a tua percepção, assim, se olhando para a igreja e nessa posição de quem está servindo o alimento, né? Eu vejo muito isso, assim, de Paulo falando, eu queria dar um alimento sólido, mas às vezes eu tenho que ficar na papinha, né? Isso aí. Na posição de quem está servindo a mesa sempre com o conteúdo, qual você sente que é a maior carência, qual a maior necessidade desse rebanho? É mais ou menos o que o Fernandinho falou. É os caras conhecerem o Senhor através das Escrituras. Eu vou dar um exemplo para você, como a gente tem dificuldade. Se eu chegar aqui para você e falar sobre fé. O que é fé? Fé é confiança, é acreditar. O que é fé? O que mais tem é pagode e samba falando de fé, né? Aí o cara tá doente. Fala, você tem fé, irmão? Pra Deus curar? Então, o cara que tá ainda nessa vibe, ele ainda não entendeu o evangelho. Olha só. Porque, segundo o texto, fé, Hebreus 11, versículo 1, é a certeza das coisas que não se veem, a prova das coisas que se esperam, ou vice-versa, mas é essa a ideia. Que eu vou acreditar naquilo que eu não estou vendo, que eu vou crer naquilo que eu estou esperando, porque eu tenho certeza. E aí vem o versículo 6, que é muito desafiador. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima de Deus tem que ter fé que ele é galardoador daqueles que o buscam. Que ele vai recompensar aqueles que o buscam. Ok. Então, eu começo a utilizar a fé como moeda de troca. Eu preciso... Aí vem lá o evangelho funcionalista, utilitarista. Eu preciso de uma cura. Então, qual é a minha moeda de troca para ser curado? A fé. Eu preciso de um emprego. Então, eu vou ter fé que eu vou conseguir. Isso não é fé. Isso não é fé. Isso é uma expectativa, é um desejo. Otimismo. É um otimismo. Eu sou, falando aqui um pouquinho, abrindo um pouquinho um parêntese, e até eu peço a oração dos irmãos, eu sou tricolor, né? A Ju também é, Ju. Ju, tamo junto nessa. Tá passando pelo vale, então, né? Eu tenho fé que o Fluminense não vai pra segunda divisão, ele não vai cair. E o povo de Deus diz, né, Ju? Amém. Pelo amor de Deus, campeão da Libertadores essa situação. Isso é fé, gente? Não. Fé, né, nesse sentido aí, fé é mais parecido com o que vive um botafoguense. Eu sou botafoguense. Ih, rapaz. É a prova das coisas que se espera. E não importa o tempo que se espere, o Botafogo vai ser campeão. E ele é campeão desde 1907. O pessoal canta 10, 7. Mas eu acho que... Uma vez, até, meu Deus, abrimos um parênteses aqui sem volta. Mas eu ouvi um... Não sei se era o Hélio de la Penha, alguma coisa assim, comentando. Ele falou, ser botafoguense, cara, é uma coisa que faz o sujeito evoluir. Você aprende a comemorar lateral bem batido. Maravilhoso! Então,
você entra num estado de gratidão tão grande. Se o cara bater o lateral bem batido, você já... vibra. Então eu agradeço a Deus por ser botafoguense. E tenho desenvolvido a minha fé. Não, mas aí, brincadeiras à parte, né? Respeito aí a todas as torcidas. Com certeza. Mas percebeu sim, que o que a gente está chamando de fé não é fé. Sim. O que é a fé na Bíblia? Fé. A fé é a certeza do que eu já recebi. E o que eu já recebi? Um novo nome escrito no livro. Glória ao nome do Senhor. O que eu já recebi? Uma nova natureza. O que eu recebi de Deus? Eu recebi o Espírito Santo que comunica com o meu espírito que sou filho de Deus. Então a fé é essa certeza, essa convicção que eu sou de Cristo, que o maligno não me toca. Isso que é fé. Então, a gente está vendendo hoje, gente, né, quando eu falo assim, uma parcela, infelizmente considerável, da liderança cristã, está vendendo uma coisa que não é bíblica. E é por isso que a gente tem tantos decepcionados com Deus. Sim. Porque o cara vai para a campanha, porque o cara faz lá as 7 semanas, porque o cara dá todo o dinheiro. Mergulha as 7 vezes, dá os 7 pulinhos, 7 sexta-feira. E não rola. Porque a gente não entrevista os testemunhos. A gente só entrevista os testemunhos, os caras que conseguiram. Agora eu quero ver testemunhar os que não conseguiram. Os que perderam a vida. Os que perderam. Os que perderam o parente. Hoje eu estarei, durante a tarde, participando de um sepultamento. Quantos oraram? Quantos intercederam pela vida do nosso querido Mário? Diácono da nossa igreja. E aprove o Senhor levar. Mas a gente não tinha fé. Percebeu? Então é isso que precisa ser ensinado para o povo. Nós precisamos ter ideia de graça. A ideia da graça de Deus. Não conquistamos as coisas por mérito. Não é porque eu me santifico que Deus vai me abençoar ou vai fazer isso ou aquilo, mas é pela sua graça, sabendo que Ele suprirá todas as nossas necessidades em glória. Porque antes da gente pedir, Ele conhece as nossas necessidades. E aí é o texto do Sermão do Monte, porque andeis ansiosos por aquilo que é a vez de comer, que é a vez de vestir. Ele não é o pai de vocês. Pois é. Mas antes, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Isso eu tenho que ter fé para acreditar que o Senhor vai suprir as minhas necessidades. Glória a Deus. Então, isso precisa ser ensinado. Precisa ser ensinado que a bênção de Deus não é a bênção da matéria. Não é a bênção da estabilidade. A bênção de Deus é você ter uma nova natureza. Você ter a sua vida em Cristo. Essa é a grande bênção. Sim. Tanto é que o apóstolo Paulo vai falar aos Efésios, capítulo 1, versículo 3, versículo 4, 5, que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestes. Então, quando eu falo, eu quero ser abençoado. Filho, você já foi abençoado. O melhor de Deus ainda está por vir, né, galera? Sabe? Então, são esses ensinamentos que precisam estar, sabe, cristalinos. Sim. Eu vou estar ministrando amanhã na ceia da nossa igreja. Nós temos as terças-feiras. E eu vou falar um pouquinho da nova aliança. As pessoas estão vivendo uma antiga aliança. Qual é a ideia da antiga aliança? É a ideia do direito e do dever. Sim. Porque se você obedecer, se você cumprir com os mandamentos, se você for fiel, você vai ser abençoado. Abençoado o fruto do teu ventre, o fruto do teu servo, bem-aventurado no campo, na cidade. É o texto de Deuteronômio 28.
maravilha. Aí eu pego a antiga aliança e eu jogo aqui hoje. Então, se eu obedecer a palavra, a minha casa vai ser abençoada. A minha vida vai ser abençoada. E às vezes a gente vai para a prática e a gente vê que gente muito fiel tem tido muita tragédia. Você não conhece? Eu conheço. Sim. Passando momentos de profunda vicissitude, profunda necessidade, e homens fiéis a Deus. Ué, então deve ter brecha na vida. Não tem brecha. Não tem brecha. Quem pecou foi ele ou o pai, né? Igual o cego de nascença. Por quê? Porque o cara está vivendo uma antiga aliança. Uma lógica antiga. Hoje nós estamos na nova aliança. E a nova aliança é marcado pelo quê? Pela participação no corpo e no sangue de Cristo. O símbolo da nova aliança é a ceia do Senhor. Sim. E o que a gente faz com a ceia? A gente fica olhando para ela, poxa, bonitinho ali o vinho, o pão. Não. A gente pega do cálice, pega do pão. Porque no momento que eu como, que eu bebo, eu estou participando da vida de Cristo. Então, na nova aliança, olha o que eu vou falar. Não tem mais direitos e deveres. Tem a participação. Porque agora eu não penso mais como servo. Já não vou chamar mais de servo. Agora eu sou amigo. Glória a Deus. Eu não tenho a cabeça da obediência, só pela obediência. Porque agora eu participo do reino. Eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Faço parte da família agora. Isso é uma nova aliança, cara. E os caras ainda estão ali, sabe, como o povo de Israel. Fala tu com ele. E, não, filho, agora nós sentamos à mesa. Isso precisa ser ensinado. Isso é uma estratégia do inimigo também no seio da igreja, com seus falsos mestres. Mas é um claro downgrade, é um claro retrocesso. Sem dúvida. E é uma estratégia dele para te tirar de um lugar que Cristo conquistou na cruz e te colocar num lugar de legalismo, de coisas inferiores, né? Eu acho muito interessante quando Paulo vai dizer que tudo aquilo, ele vai dizer, no contexto até da antiga aliança e do farisaísmo que ele vivia. Toda aquele desempenho, aquela performance religiosa passou a ser considerada como lixo diante da sublimidade do conhecimento de Cristo, e ele vai dizer de ser achado nele. Isso aí. Então, não que o Antigo Testamento não valha, não que as promessas antigas não se apliquem de alguma maneira à Igreja do Senhor, mas se apegar a essa lógica de recompensa, a essa lógica, e muitas vezes uma lógica deturpada até do Antigo Testamento. Verdade. Porque bem. o Antigo Testamento não é anulado pelo Novo, mas Com certeza. ele é ampliado, ele é ressignificado em Cristo. Jesus não veio anular o que estava escrito, ele veio dar sentido. Deus entregou, o povo entendeu do jeito que queria. E aí Jesus vem falar, não, é isso daqui que Deus estava falando. Então, quando nós, como cristãos, né, em Cristo, nos apegamos a isso, é você não entender a parábola do caçador de pérolas, do caçador de tesouro. Deus tem bênçãos materiais? Tem bênçãos materiais. Sem dúvida. Mas você se apegar a isso é semelhante a alguém que achou um tesouro e largou o tesouro para lá para ficar olhando, sei lá, para detalhes, né? Isso aí. Quando Jesus vai falar sobre ajuntar tesouros no céu, onde atrás e a ferrugem, eu sempre falo a ferrugem. Depois que inventaram um cantor... Muito bom. Inventaram um cantor chamado Ferrugem, eu sempre falo a ferrugem. Depois... Coitado do Ferrugem. Tá consumindo tudo. Mas... Tricolor, tricolor. Mas quando eu me apego àquilo que é passageiro e deixo de lado o eterno, aquela igreja e aquele crente que só olha pra cá, não olha pra cima, não olha pro céu, não olha pra eternidade.
eu tô cometendo um erro que chega a ser uma insanidade, uma falta de juízo espiritual. Porque Deus já te deu o melhor. Sim. E você se apega ao inferior, é porque o teu coração talvez não esteja no Senhor. Talvez o teu coração ainda seja um coração carnal, um coração da terra. Você não se enxerga como um herdeiro do céu. Talvez você esteja na corrida dos ratos para ver se chega no céu, quando na verdade Jesus está dizendo que o céu já é uma realidade e que a sua mente não é mais uma mente daqui, é uma mente do céu. Então, essa mente do evangelho é algo transformador, contracultural e que devia estar na cabeça do povo, sabe? Você fala essa palavra, eu me lembro muito bem do livro de John Stott, né? A Contracultura Cristã, onde o Sermão do Monte se aplica muito bem a isso. Porque Jesus falando, ajunteis tesouros nos céus. Não ajunteis tesouros na terra. Porque aqui na terra, como você falou, né? E aí Jesus ele dá o checkmate. Aonde estiver o vosso Ali estará. coração, o vosso tesouro ali estará o vosso coração. O problema é que tesouro a gente está guardando. Que tesouro a gente está guardando? Porque o nosso coração estará ligado ao nosso tesouro. Sim. Aonde está o teu tesouro? Então, nós vivemos esse tempo com essa geração muito utilitária, muito pragmática, buscando muito resultado, querendo a performance, sair bem na fotografia, o sorriso grande, farto no Instagram, na rede social. Por quê? Porque eu quero que os outros me veem de uma forma correta, de uma forma assim, ajustada. Mas o que Jesus está interessado é numa outra coisa. E aí, voltando um pouquinho para o Sermão do Monte, eu gosto muito, muito dessa forma como Jesus ele trata a oração. Ele diz assim, quando você for orar, capítulo 6, né, você entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto ao teu Deus. E aí, quando você ora, né, você, geralmente, o que você está fazendo na oração? Você está falando, não é isso? Conversando com Deus, está falando. Só que o texto vai dizendo, fecha o teu quarto, fecha a tua porta, entra no teu quarto, ora em secreto, porque o teu Pai que te vê em secreto, te recomeçará. Ué, se eu estou orando, era para Deus estar me ouvindo. Mas o texto não diz que Deus está ouvindo. Deus está vendo. Deus está vendo. E é exatamente o que está falando no versículo anterior. Não seja como os hipócritas, que gostam de orar em público, nas esquinas, para serem vistos pelos homens. Eu vos digo que eles já receberam o seu galardão. Porque Deus está nos vendo. Então, diante do Senhor, não tem nada oculto. Eu costumo dizer que a pessoa que está em pecado, ele não ora. Verdade. Porque o camarada que vai orar em pecado, ou ele entra numa crise total, ou pede perdão, se arrepende. Porque não tem como que você vai enganar o Senhor? Você vai orar onde? Em público. Orações bonitas, estudadas. Não é? Mas no secreto, você tem que tirar a máscara. Porque Deus ele não está lhe ouvindo. Deus está lhe vendo. Isso também tem um sentido muito interessante quando a gente acha que a nossa oração não foi válida. Não sei se já teve algum, né? De repente você que está aí. Teve uma época na minha vida que eu fiz um propósito de leitura bíblica e oração. Ainda muito jovem, né? Que eu ouvi um pastor falando que ele leu a Bíblia toda de joelho. Aí eu falei, vou entrar nesse manto, né? Pastor Gesiel Gomes. Eu vou entrar nesse negócio aí, vou ler também de joelho. Só que eu tinha muito tempo, né? O dia todo muito corrido, aí eu fazia isso de noite. Aí dobrava o joelho, lia a Bíblia, orava e tal. Só que às vezes estava muito cansado. E eu dormia em cima da Bíblia.
babando na Bíblia. Eu cheguei a perder uma Bíblia por causa disso. As páginas grudavam. Olha só que doideira, né? E aí eu falava, ai, meu Deus do céu, que vergonha. Não sei se já aconteceu com alguém, né? De estar orando e dormir na oração. Não, isso aí foi só... Aí você acorda com aquela... Ai, Senhor, que vexame. Fica tranquilo, dorminhoco, que dorme na oração. Fica tranquilo que Deus está te vendo. Deus sabe do teu coração. Deus sabe o que você passou. O que você está se esforçando para ficar na presença dele. Deus está vendo. Então, por isso que nós não somos ouvidos pelo nosso falar. Não é pelo muito falar. Mas é porque... Pela atitude. Né? Atitude. Coração contrito e quebrantado. Não desprezarás, Senhor. Glória a Deus. Ô, pastor, eu acho que um encontro só vai ser pouco pra gente abordar os assuntos todos, porque é bom demais conversar e eu acredito que muito mais do que falar sobre o tema educação cristã, hoje a gente está falando sobre a mentalidade cristã, sobre a cultura do reino, sobre a vida com Deus, né? E para a gente está sendo um privilégio muito grande te receber aqui. E a gente sempre, já caminhando para o fim, infelizmente, agora que você falou aí do compromisso da tarde, meu receio é até atrapalhar isso. E rapaz, já tá... A gente não sente a hora não, cara. Mas tá no tempo, né? Caminhando já para o fim, nós sempre pedimos 2 conselhos, né? A gente tem esse costume. E eu queria que tu desse um conselho, 2 conselhos, né? Mas o primeiro, um conselho para pro vocacionado que talvez esteja nessa situação aí de entendimento e aí tá faltando ali alguma coisa pro cara engrenar naquela vocação. Tu viveu isso em algum momento? E eu queria um conselho aí para esse vocacionado que precisa andar. O que você diria? Eu diria, como Paulo falou para Timóteo, fortifica-te na graça e no conhecimento. Então, vocacionado, 2 coisas. Número 1, oração. Nós que somos da palavra, né? Ou seja, gostamos de ler a Bíblia, estudar, de ler outros livros, às vezes a gente fica pouco tempo em oração. Não pode haver desequilíbrio entre oração e palavra. Sim. Aqueles que ministram a palavra de Deus precisam ser homens de oração, mulheres de oração. Então, você que é vocacionado, vocacionada, você precisa ter o seu momento a sós com Deus de quarto secreto. Fortifica-te na graça e no conhecimento. Ou seja, mergulha. Eu me lembro que tem um professor nosso do seminário que hoje ele chegou no seminário, ele era membro, né, da Igreja Batista e hoje ele é pastor, né, foi consagrado esse ano ao Sagrado Ministério, está lá na igreja ali em Del Castilho. E ele, eu me lembro quando eu o convidei, eu fui professor dele num seminário lá, Batista da Pavuna, que eu lecionei durante 10 anos. E sempre foi um menino, assim, muito diferenciado. E eu o convidei para dar aula no seminário. E quando eu convidei, ele estava assim, dizendo para Deus, depois ele me confidenciou isso, o professor Tiago Caetano, ele disse, pastor, eu já estava duvidando da minha chamada, porque eu leio em torno de 6 a 8 livros por mês. E eu fico pensando, para que eu estou estudando tanto? Que eu estou me aprimorando tanto se eu não estou tendo a oportunidade de falar, não estou tendo a oportunidade de ministrar? E quando você me fez o convite, eu percebi que Deus me preparou esse tempo todo porque está chegando a hora. Glória a Deus. Um vocacionado, mergulhe na palavra. Estude. Vai para o seminário. Ah, mas eu não tenho oportunidade. Deus vai abrir a porta no tempo certo. Glória a Deus. Então,
oração e palavra é o meu conselho. Que coisa mais pueril. Não, filho. Não tem... Faz o básico. Isso aí, feijão com arroz. Faz ali, que você vai ser bênção. E às vezes a gente quer o pulo do gato. Não, filho, é isso. Porque Deus vai direcionar. O mesmo Deus que falou com o apóstolo Paulo é o que fala contigo. Glória a Deus. E o segundo conselho aí a gente falou tanto, né, sobre a igreja e sobre a realidade da igreja brasileira. E às vezes eu me sinto até pesado, cara, porque eu tô falando da noiva do Senhor e a gente sabe que há um povo fiel, um povo valente, um povo remanescente, firme, e que não são poucos, são muitos. Às vezes a gente fica naquela síndrome de Elias, né? Sim. Eu tô sozinho. Tem 7.000 Elias. E tem muitos e muitos servos de Deus. Mas a gente sabe também que existem aqueles irmãos que estão cansados, que estão algo iludidos. E eu queria que tu direcionasse esse segundo conselho para, de repente, essa pessoa que durante essa conversa, onde a gente falou de tanto contraste, né, se encontra do lado ainda confuso da mentalidade cristã, ainda embaçado dessa ótica cristã, talvez por ensinamentos que recebeu, por lideranças que teve. Então, eu queria que tu desse esse conselho aí para esse irmão que está recebendo a luz do evangelho ali, mas tem muita coisa a ajustar na sua mentalidade. O que você diria a esse nosso irmão? Basicamente a mesma coisa. Só que com adendo. Cuidado com o que você ouve. Sim. Cuidado com o que você vê. A Wingo, aquela musiquinha lá do Ministério Infantil. Cuidado, olhinho com o que vê. É isso. Porque às vezes você está colocando tanta coisa para dentro, mas isso está trazendo confusão. Aquele que pega a internet e vai vendo todas as mensagens e vai bebendo de todas as fontes. Muito cuidado com isso. Muito cuidado. O evangelho ele é terapêutico. O evangelho vai trazer paz. Sim. Vai trazer equilíbrio. Vai trazer segurança. Isso é o evangelho de Jesus. Eu posso estar numa prisão sendo chicoteado por causa do amor de Cristo. Mas eu estou em paz. Pedro e Silas na prisão, à meia-noite, acorrentados, oravam e cantavam. Glória a Deus. Então, cuidado com aquilo que você vê. Cuidado com comentários que vão trazendo mágoa, trazendo... quando que você vai trazendo aquele comentário que vai te deixando mal, vai sempre colocando para baixo, como você teve o cuidado de falar, nós somos a igreja de Jesus, a noiva do Cordeiro, a menina dos olhos do Senhor. Meu querido, a igreja é santa, Glória pura, a Deus. imaculada. Estamos atravessando dificuldades, mas como igreja do Senhor, nós vamos cumprir o que Deus destinou que a igreja cumprisse. E as portas do inferno não prevaleceram. O que está acontecendo? Algumas pessoas, algumas lideranças, algumas mentalidades. Mas você precisa se fortalecer na graça e conhecimento. Por isso que eu volto ao mesmo conselho. Sim. É uma vida de oração. É uma vida na palavra, mas com esses cuidados. Cuidado naquilo que você vê. Cuidado naquilo que você fala. Cuidado naquilo que você ouve. A Bíblia vai trazer o exemplo dos crentes de Bereia. Quando Paulo, na sua segunda viagem missionária, passou por aquela cidade e eles ouviam os ensinamentos de Paulo nas sinagogas. Quando eles chegavam em casa, eles iam conferir nas Escrituras se era exatamente aquilo que Paulo estava falando. Então, faça isso. Confira. Você pode até ouvir, porque tem algumas coisas que você não consegue nem deixar de ouvir, porque chega mesmo. Mas confira. Não engula, não absorva sem filtro.
Porque muita gente está sendo envenenada com falsas doutrinas, com pessimismos em relação à igreja. Ah, não tem ninguém que preste, todo mundo é um 7-1, só tem aproveitador. Não. Isso é mais uma mentira. Mais uma mentira. Porque a maioria são homens e mulheres de Deus. O problema é que aqueles que são joio no meio do trigo, eles às vezes eles se destacam. Porque essa é a característica do joio. Eu não sei se você sabe o que é o joio e o que é o trigo, né? Qual é a diferença? Porque o joio é o trigo que não tem semente, né? Ele está ali no meio, mas ele não tem semente. Então, na hora da colheita, por isso que não dá para você tirar o trigo antes da colheita. Tem que ser na hora da colheita. Porque quando o trigo fica com a semente, o que ele faz? Ele enverga. E como o joio, que é igual ao trigo, ele não tem semente, ele fica em pé. Aí você passa assim por cima e arranca. Só o joio. E o trigo você colhe, né? Passa a colheitadeira e pega só o trigo. Então, aquele que é de Jesus, ele vai se encurvar diante da presença do Senhor. Glória a Jesus. Ele vai buscar a presença. E aquele que não é, vai ficar em pé e vai ser ceifado. Então é por isso que você tem que ter essa postura de adorador, olhando a igreja de Jesus como noiva de Cristo, como a coluna da verdade, né? Ah, vou desistir da igreja. Quero dizer para você também, Deus não tem um plano B. Ele só tem um plano, e o plano dele é a igreja. Sim. Deus só tem um plano, e a igreja vai cumprir o plano. Portanto, não se afaste da igreja. Não desista da igreja. Eu já tive esse problema, já tive esse conflito, já tive essa crise. Um momento da minha vida, cheguei a chutar o balde de igreja, falei, não vou. Eu fui expulso de uma igreja. Outra vez que a gente vier aqui, eu falo. Como que foi essa história? Porque eu falei, não, opa, isso aqui não tá legal. E aí eu fui persona não grata. E eu tive uma crise muito grande, mas aquilo me solidificou na rocha para entender que as coisas de Deus são além das perseguições. Então, por isso, fique firme, porque o Senhor conhece os que são seus. Glória a Deus. E você vai prosperar, meu irmão. Em nome de Jesus. Deixa eu abençoe, viu? Pastor Luiz, que alegria. E eu já até quero, se você ficou aqui com a gente até agora e ainda correu o risco de não deixar seu like, não se inscrever no canal, faça isso. E quero muito te agradecer, meu amigo. Foi um prazer muito grande. Te agradeço. Lhe conhecer hoje e poder ver o que Deus tem feito na sua vida. E eu tenho aprendido muito com o Senhor sobre a mesa e sobre a comunhão na mesa. Amém. O poder que isso tem. Se você quiser deixar aí um recado, alguma coisa aí pro pessoal que está acompanhando, considerações finais, esse é o momento também. Eu quero só realmente agradecer essa oportunidade. É muito bom estar aqui, assim. Eu gosto de falar, né? Uhum. A gente se encontrou aqui, cara. Então, eu tô em casa, né? Mas o importante é a gente estar falando com gente de Deus, com gente de coração voltado para as coisas do Senhor. E a gente sente isso aqui, essa presença. Glória não é só um podcast, não é só um momento que a gente vai estar expondo um trabalho, mas sim é um ministério. Glória a Deus. Né? E Deus louvado seja Deus por isso. Aqui, Petra Talk, você, Abraão, Juliana e todo mundo que está envolvido aqui nesse projeto de Deus, tá? Bênção de Deus. Meu amigo, se você ficou até aqui, foi um prazer ter você conosco. Faça parte da nossa família, compartilhe esse conteúdo com o máximo de pessoas que você conseguir. E até a próxima. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau, querido.